A palavra de Deus hoje para o culto do lar está em 1 João capítulo 4, versículo 18. Essa palavra diz assim, amados: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqui a palavra está falando do amor de Jesus Cristo, o perfeito amor. Está dizendo que quem tem esse perfeito amor não tem medo. Por que não tem medo, pastor? Porque sabe que o perfeito amor guardará você de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade, de tudo que possa existir. Quando você tem medo, esse medo ele vem acompanhado de um sentimento de fragilidade. O medo é algo que chega para o seu coração dizendo para você que você está exposto ao perigo. Mas na verdade, quando você tem o perfeito amor, ou seja, você sabe do amor que Deus tem por você e que você tem por Ele, isso te dá uma garantia de proteção. Você vai dizer o seguinte: possa até ser que eu esteja em perigo, mas eu também sei que o meu Deus, por amor a mim, me guardará. É exatamente isso. É como o Salmo 91, o Salmo de Moisés no deserto, em meio a tantos perigos, a tantas coisas para serem enfrentadas, Deus dava a Moisés proteção, dava guarda. E a prova que Moisés contava com aquele amor de Deus é que quando Deus disse que não iria com ele, ele não quis caminhar. Ele disse: eu prefiro morrer aqui, Senhor. Então ele estava no perfeito amor. Ele estava dizendo: o que eu não posso é caminhar sem a tua presença. O que eu não posso é viver sem que o Senhor esteja aqui comigo. Eu preciso que o Senhor esteja aqui. E quando Deus disse a ele que caminharia e que continuaria dando vitória sobre os seus inimigos, então Moisés continuou a caminhada, conduzindo toda aquela multidão pelo deserto. O perfeito amor é quando você está em paz, sabendo que você está bem perante Deus, que você está fazendo a vontade de Deus. É como Davi, que em alguns salmos ele diz: Senhor, veja se há em mim algo que te desagrada. Ele estava dizendo para Deus: veja se eu estou errando em algum lugar e me mostre. Me mostre, Deus, que eu quero me corrigir. Me mostre, Deus, que eu quero estar na tua presença, fazendo aquilo que agrada ao teu coração. Isso é o perfeito amor. E para conservar esse perfeito amor, aí é onde está o X da questão. Porque para conservar o primeiro amor, há um preço muito alto a ser pago. Há um preço de renúncia, há um preço de muitas vezes baixar a cabeça e aceitar situações, há um preço de compreender aquilo que é incompreensível. E esse perfeito amor, ele passa por cima de tudo isso. Por isso que a palavra diz que ele é perfeito. Por isso que Jesus Cristo disse: perfeito é só o Pai. Então nós temos que buscar nesta perfeição de Deus o aprimoramento de dentro de cada um de nós. Porque não é fácil não. A luta é difícil. A batalha é cruel. É muita coisa. E para tentar nos tirar da presença de Deus, a cada dia surgem novas coisas, dentro das nossas casas e fora das nossas casas. Às vezes você diz assim: eu estou protegido aqui no seio familiar. Cuidado, porque às vezes o inimigo pode usar alguém muito próximo de você para desestabilizar o perfeito amor, desestabilizar a sua comunhão com Deus. Aí você tem que saber que naquele momento você olha com um olhar espiritual e diz: não, já estou entendendo aqui, já estou vendo que é uma cilada do diabo, é algo que ele está armando. E não é porque uma pessoa está perto de você, que pode ser usada pelo inimigo, que você vai desprezá-la, não, não é isso não. Eu vou dar um exemplo da Bíblia. Jesus caminhava com seus discípulos, a quem ele amava e ensinava toda hora, e houve um momento que ele viu o demônio em Pedro.
quando Pedro tentou impedir que ele fosse para Jerusalém, marchando para a cruz. Jesus disse: sai para trás, Satanás. Jesus repreendeu o demônio que estava em Pedro. Então, essa palavra vem nos revelar que qualquer pessoa que esteja ao nosso lado pode, em algum dado momento, ser usado pelo diabo para desestabilizar nossa fé. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, não é assim que diz a palavra? Então, se ele está buscando uma brecha para entrar, ele pode entrar em qualquer lugar. Ele pode entrar até numa criança, que às vezes chorando, reclamando, insistindo, pedindo, querendo uma coisa que você não quer dar, e de repente você perde a paciência, pensa em bater, pensa em agredir. Controle-se. O perfeito amor nos tira todo medo e não supõe castigo. Olha o que diz a palavra. Porque o medo supõe castigo. Então tira esse medo. Viva sabendo tudo aquilo que tiver em sua volta. Mantenha seus olhos espirituais abertos para você perceber o que é que está acontecendo. Às vezes você diz: eu vou fazer isso. Aí até o seu cônjuge se opõe a você. Não, você não vai fazer isso por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Na hora que estiver acontecendo isso, medite, pare, pense: eu estou errado? Ou essa pessoa está sendo usada para me tirar daquilo que Deus está determinando que eu faça? E aí é hora de falar com Deus, aí é hora de pedir a Deus: Senhor, me dá visão espiritual aqui, Pai. Me dá discernimento aqui, para me saber, porque o meu coração, Pai, Tu sabes que ele é enganoso, mas eu quero que o Senhor me revele se eu tenho que fazer mesmo, ou se eu tenho que compartilhar desse não que eu estou recebendo. É por isso que a gente tem que estar em conexão com Deus o tempo todo. Nós temos que estar no perfeito amor o tempo todo. Porque imagina aí, você já parou assim para pensar quantas coisas acontecem na sua vida todo dia? Em algumas pessoas acontecem muitas coisas, porque elas estão muito ocupadas, especialmente quem está envolvido na obra, acontece muita coisa. Então as antenas da fé, os olhos de águia, têm que estar ligados 24 horas, ligado em tudo, percebendo tudo. É como se você tivesse rodeado de inimigos e no meio dos inimigos os amigos, misturado, inimigos e amigos juntos. Então eu preciso de discernimento do Espírito Santo para me saber: esse é amigo, aquele é inimigo, ali por trás tem um amigo, aqui na frente tem um outro amigo, mas no meio deles tem um inimigo. Eu tenho que estar ligado. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos revelar quem é quem, para nos conduzir em paz. Porque quando esse elo perfeito do verdadeiro amor é quebrado, a gente perde a estabilidade, a gente perde a estabilidade emocional, a gente às vezes pode passar para o desequilíbrio emocional, a gente às vezes pode permitir que a velha criatura renasça, ressuscite dentro de nós, nos levando a práticas que nós já nos tínhamos livrado dela há muito tempo. A igreja está entendendo o que o pastor está pregando? Que a gente precisa observar, prestar atenção. Outro dia eu vi uma criança falando com a avó. Não sei se vocês viram esse vídeo. O menininho disse: vovó, por que você não namora? A avó olhou para ele e começou a rir. É porque você é feia, é? E a avó começou a rir. Eu disse: está vendo? A criança que ama a avó, dizendo praticamente: a senhora é feia. É uma coisa tão simples, mas é uma coisa que de repente, se ela deixasse descer o coração dela, ela poderia se magoar com isso, pastora, dizendo: ele me acha feia. Então tem muitas palavras que são ditas, que vêm disfarçadas de singeleza, de palavras suaves, e que na verdade vão refletir algo que não é bom para nós, algo que vai nos entristecer, algo que vai nos fazer sofrer. Então é bom ficar ligado, porque o inimigo, ele é muito sagaz. A palavra de Deus diz que ele é sagaz,
que ele é esperto. Sagaz é aquele que é muito vivo, muito esperto. E não se engane não, o diabo sabe trabalhar. Ele sabe como enganar. Ele sabe o que te fere mais. Ele sabe o que eleva o seu ego. Ele sabe exatamente como te levar para desagradar a Deus e perder a comunhão com Deus. É por isso que a gente tem que estar ligado no perfeito amor. Pastor Ângela. Não é se deixar levar pelo medo, mas se lançar no perfeito amor que expulsa o medo. Eu gosto muito de pensar em Davi, quando se trata de falar sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, porque a gente sempre vê o Salmo de Davi, ele desabafando, ele falando do que ele está sentindo, ele falando para Deus das perseguições, ele dizendo de tudo que está armado contra a vida dele, ele falando de como ele está em um momento sozinho, mas ao final ele declara sempre que espera no Senhor, que confia no Senhor, que o Senhor é a sua segurança. E há um salmo que eu amo que diz assim: pois eu confio no teu amor leal. Um amor perfeito, o amor de Deus. E com esse amor vem tudo que o amor perfeito promove, nos entrega, glória. E dentro disso, a proteção do Senhor, o seu abrigo seguro, a sua palavra que nos garante como Ele cuida de nós. Olha que lindo esse Salmo 71, no Salmo 71, quando diz assim: ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, sei a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Em outras palavras, quando eu estou com medo, eu lembro daquele que cuida de mim. Eu me lanço no amor perfeito que expulsa esse medo. Ainda ontem eu conversava com uma irmã que está passando por um momento difícil, e ela disse que no momento máximo de desespero da situação, ela disse que falou assim: Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui. O que ela estava dizendo? Se Tu estás aqui, tira esse medo. Eu não preciso ter medo do que está acontecendo, porque se eu sei que estás aqui, eu tenho o Teu auxílio, eu tenho a Tua ajuda, eu conto contigo, eu não preciso temer. Oh, glória a Deus! É sobre isso, e é sobre isso para a minha vida, para a sua vida, em todos os momentos. Há um momento no Salmo, eu acredito que é um Salmo de Davi também, quando ele diz assim: quando eu temer, ou seja, quando o medo bater, quando o medo chegar, eu hei de confiar em Ti. Que é aquele que me ama no amor perfeito, que é aquele que cuida de mim, que é aquele que me protege, que é aquele que vai adiante, está na retaguarda, põe a sua mão sobre mim e sabe exatamente de tudo que eu preciso. Está conectado nesse amor perfeito, expulsa o medo. Mas quer dizer que eu nunca vou sentir medo? Vai. Mas na presença do Senhor, no amor dele, com tudo que a gente pode e pode desfrutar do amor do Senhor, a gente sente indo embora, né? Porque a palavra diz, e ela é fiel, que o Senhor livra os justos de todos os seus temores. Aleluia. Glórias a Deus. Como é que você está aí hoje? Lembre do Senhor e declara, diga: alma, declara: Tu és a minha segurança, Senhor. Em Ti eu tenho um amor perfeito, em Ti eu tenho a segurança, em Ti eu posso confiar, em Ti eu posso esperar. Seja envolvido por esse amor perfeito, tomado dessa graça e dessa paz nos dada em Cristo Jesus, para você desfrutar disso. E quando o Senhor vem nos falar sobre medo, Ele sabe exatamente do que a gente está precisando. Tem dia que você acorda já pensando, não é que você vai esperar alguma coisa acontecer, você já acorda com medo, sem nem saber o que vai acontecer. Tem gente que tem medo de reações, tem gente que tem medo, se eu falar, vão me interpretar mal. Medo de se apresentar, medo de não dar certo, medo de não ser chamado, medo de permanecer esquecido.
É medo de muita coisa. Medo de não dar de conta de tanta coisa que tem para fazer. Medo do momento atual e você já está pesando aquilo que ainda está por vir, você não sabe nem como é que vai ser. Que o amanhã a Deus pertence, basta o mal de cada dia. Então deixa eu te dizer, se lança. Eu amo aquela maneira que a gente visualiza, sabe? Quando um pai diz assim, levanta as mãos e ele está dando um sinal dizendo para o filho assim, pode vir que eu te seguro. Quem está entendendo aí, diga amém. Pode vir que eu te seguro. Aí a criança olha para o paizinho e ela se joga. Por quê? Porque confia que vai ser amparada, que o pai não vai deixar cair. Ela se joga, ela se lança, ela confia. Porque ela sabe que quando ela se lança, quem vai tomá-la, quem vai abraçá-la, quem vai envolvê-la, quem vai segurá-la, são os braços de proteção do Pai. Se lança nesse amor perfeito. Você não vai se deixar levar pelos medos. Se lança nesse amor perfeito e seja envolvido por Ele, e todo medo seja repreendido em nome de Jesus. Você vai conseguir, você vai vencer. Do Senhor você sempre vai ouvir o que você precisa, e Ele te ama, e Ele cuida de você, e Ele vai te ajudar, e Ele não vai deixar você desistir. Se lança nesse amor perfeito, seja envolvido por Ele em nome de Jesus. A Nova Story é a loja da nova juventude da Igreja Pão da Vida. E eu vim te apresentar um pouquinho do que temos nessa loja, que está incrível. Aqui nós encontramos das Bíblias mais simples e práticas até as Bíblias de estudo. Para as mulheres, temos livros devocionais que agregam no crescimento espiritual de cada uma. Temos os livros mais indicados no Brasil e no mundo. Esse aqui, por exemplo, é um livro que é recorde de vendas. É um devocional que te faz entender qual o seu propósito aqui na Terra. A Nova Story entrega em todo o Brasil, e aqui em nossa cidade, em Mossoró, o frete é grátis, então não perca tempo. O nosso atendimento online é das 14 às 17 horas e também presencialmente após os cultos aqui na Igreja Pão da Vida.